Bem, olá a todos de novo. Vamos agora com o nosso segundo tópico, que vamos falar agora sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. Como você já está acompanhando aí na imagem, temos o nosso plano cartesiano. Como eu falei no vídeo anterior, ele é composto por dois eixos. O eixo horizontal, que é o eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo Y. X chamamos de eixo das abscissas e Y chamamos de eixo das ordenadas. Distância entre dois pontos também está lá no nosso currículo, também está lá no currículo de Pernambuco, que é pedido ao estudante como por objetivo que ele encontre a distância entre dois pontos no plano cartesiano. E a distância entre dois pontos, ela é muito interessante da gente estudar e revisar, porque diz o seguinte: em muitas situações cotidianas, precisamos conhecer a distância entre dois pontos. E é um assunto muito importante, e a fórmula para se calcular a distância entre dois pontos é a seguinte: distância entre o ponto A e B é a raiz quadrada da soma entre x de B menos x de A, isso é uma diferença ao quadrado, e y de B menos y de A, isso também é uma diferença ao quadrado. Essa fórmula nada mais é, pessoal, do que o teorema de Pitágoras aplicado. Quando a gente transporta essa raiz, esse radical para o outro lado, temos o teorema de Pitágoras, na qual é a hipotenusa, cateto e um cateto. Mas voltando ao plano cartesiano, vamos marcar aqui alguns pontos e calcular a distância entre esses pontos. Vou começar identificando, localizando o ponto A, que esse ponto A, vou marcar aqui em cima para vocês verem. Eu quero que esse ponto A tenha uma coordenada menos 4 de x e menos 3 de y. Eu quero que esse seja o ponto A. E vou localizar meu ponto A no plano cartesiano. Eu quero menos 4 de x. Então, coloco aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E de y, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Fazendo um encontro entre esses valores, nós temos o ponto A. Esse é o ponto A, que faz um encontro entre menos 4 e menos 3. Eu também quero localizar o ponto B. Posso marcar aqui em cima, ponto B. Lembrando sempre que para representar um ponto, a gente usa a letra maiúscula. Eu quero que o ponto B seja 4 e menos 3. Aí eu vou lá localizar no meu plano cartesiano o 4 e o menos 3, como eu pedi lá em cima. 4 de x e menos 3 do y. Então, eu faço esse encontro no plano cartesiano ou malha quadriculada e chamo de ponto B. Lembrando sempre letra maiúscula. Quero também um terceiro ponto que seja localizado no plano. Eu quero que seja o ponto C. Esse ponto C eu vou chamar ele de 4 e 3. 4 de x e 3 de y. Então, eu vou lá localizar no meu plano cartesiano 4 do x e 3. 1, 2, 3 do y. Feito esse encontro, eu chamo de ponto C. E aí nós temos três pontos localizados no plano cartesiano. A primeira indagação nossa seria o seguinte: qual é a distância entre os pontos A e C? Qual é a distância entre os pontos A e C? Para isso, utilizando uma régua, nós vamos lá traçar determinadamente lá na régua, não é isso? A distância entre A e C.
É essa distância que eu quero que apareça como o meu cálculo. Aí eu vou lá, calmamente, usando a minha fórmula. Distância entre os pontos A e C. Eu quero que essa distância seja calculada da seguinte maneira. O ponto A, como eu tinha mostrado a vocês, menos 4 e menos 3. E o ponto C, 4 e 3. O que é que você pode fazer para facilitar o seu desenvolver? Chama de x de A e chama de y de A. Você chama também de x de C e y de C. Isso vai facilitar na hora da identificação. Então, vamos lá agora.